Olá, meus queridos. Eu sou Wesley Polini, sou psicólogo clínico, especialista em orientação parental. Vamos dar continuidade ao nosso curso para pais, Por que ele não me obedece? Se você perdeu a primeira e a segunda parte, clique no banner. Neles, você terá acesso a diversas dicas para ajudá-lo a enfrentar os desafios que é educar uma criança. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando de uma das fases que mais assusta a maioria dos pais, a adolescência. Uma das maiores angústias dos pais frente a essa fase é que nela que começa a separação. A criança ela começa a buscar a ser autônoma, ela começa a buscar a ser um indivíduo. Até então ela é totalmente dependente e devido a isso todas as necessidades que tinha até então elas começam a mudar. Tá? Então, como eu levava minha filha todos os dias na escola de mão dada, dava um beijo. E de repente ela começa a não querer mais dar a mão, não querer mais o beijo. E antes que a gente se acostume com aquela situação, ela já está indo sozinha. Essa mudança que acontece dos filhos não necessariamente é a mesma velocidade que acontece para os pais. E por isso que é muito angustiante. O pai ainda está vendo a criança como um bebê, como alguém que deve ser totalmente protegida. Outro ponto importante é que, devido a grandes mudanças hormonais, o humor dessa criança muda muito. Então ela tem episódios de extrema alegria e outros momentos de extrema tristeza. E é comum que no meio de um almoço, de repente, a criança seja agressiva, dá uma resposta agressiva. Muitos pais acabam não entendendo e percebendo o comportamento da criança como um total desrespeito. No segundo vídeo eu digo da importância de você entender que o sentimento da criança não necessariamente deve ser o seu. E nessa fase isso é muito mais importante, porque a criança nessas mudanças de humor, pode ser que a criança fique agressiva e o pai acaba respondendo agressivamente a ela. Como nessa fase a separação já é algo natural, o pai que ele acaba entrando constantemente com conflito com essa criança, ele vai acabar se afastando ainda mais. E é por esses pontos que é muito importante que a relação do pai com a criança seja de confiança. Tá? É importante que seu filho confie em você, porque a partir do momento que ele sai de casa e ele começa a enfrentar os desafios, ele saiba que qualquer problema que ele tenha lá, ele pode voltar para casa, ele pode conversar com esse pai. Muitas vezes ocorre de que na tentativa de explorar o mundo, a criança acaba enfrentando alguns problemas, como o álcool mesmo, e por medo de entrar em conflito com esse pai, acaba não contando para esse pai, o que coloca ele frente a um monte de outras situações perigosas. Uma coisa que é legal que os pais façam nessa fase com seus filhos é estabelecer responsabilidades para ela, torná-la útil à situação familiar. Muitas vezes a criança ela acaba não tendo que fazer nada durante a sua vida. A mãe faz a comida, o pai trabalha, e aí quando chega nessa fase, ela já tem um corpo adulto, ela tem necessidade de explorar o mundo, entretanto ela não tem muita coisa para fazer. Então ela acaba passando muito tempo na internet, muito tempo com informações à toa. Por isso que é importante que nessa fase o pai e a mãe comecem a colocar, olha, você faz parte da nossa família e você é importante para nós. E agora você já tem tamanho para nos ajudar. Então, é importante que você arrume seu quarto, é importante que você lave a louça, é importante que desenvolva alguma atividade. Existe um ditado popular que é cabeça vazia, oficina do diabo. Agora, tendo a responsabilidade, além dele se sentir mais útil, ele acaba ocupando esse tempo de uma maneira produtiva. Tá? E pode ser, e além das coisas da casa, pode ser pagar uma conta no banco, buscar uma coisa na padaria. Veja, você aproveita da necessidade que a criança tem, não só para ter uma ajuda, mas também para que ela tenha a oportunidade de experimentar a vida de uma maneira saudável. Muitos pais acabam tendo problema nessa fase porque eles lidaram com as fases anteriores de maneira equivocada. É muito comum que pais agressivos, quando chega nessa fase, acabam perdendo completamente sua autoridade, porque ele resolvia os problemas aí então batendo com medo. Tendo uma criança num corpo de adulto, esse bater já acaba não se tornando uma opção. Então a pessoa que era acostumada a respeitar porque apanhava,
agora ela não apanha, então ela não precisa respeitar. Pais que são extremamente controladores e que acabam fazendo tudo para os seus filhos, acabam tendo problema nessa fase, porque a criança muitas vezes acaba fazendo escondido. Como ele sabe que o pai não quer, como ele sabe que o pai vai fazer por ele, ele acaba fazendo escondido desse pai. Agora, aqueles pais que conseguiram estabelecer uma relação de amor, uma relação de confiança, nessa fase acaba sendo um pouco sofrido pelo distanciamento, mas também ele acaba ganhando um parceiro ou uma parceira para ajudá-lo nos desafios do dia a dia. O assunto é complexo e pode surgir várias dúvidas. Se você está gostando do conteúdo e você assistiu até aqui, eu já peço que você não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Nós teremos uma quarta parte para estar encerrando esse nosso momento de conversa. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. É isso aí.